Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje, começando no time frame diário, pois ainda estamos vendo resistência entre 104,5 mil e 106 mil dólares no preço do Bitcoin. Se não fecharmos acima de 106 mil, idealmente 107 mil, devemos considerar mais queda, por exemplo, até um nível de suporte importante, de 100 mil até 99 mil. Claro que devemos considerar timeframes menores, que veremos em breve, mas quero focar mais no diário, pois também devemos olhar o indicador de momento RSI do Bitcoin, que quebrou a tendência de baixa e ainda está acima da linha de tendência descendente. Isso é bullish, na minha opinião, no time frame diário. Agora, a invalidação disso, onde você me verá ficar mais pessimista neste gráfico diário, é se quebrarmos abaixo desta linha de tendência descendente no RSI, pois seria um sinal de alerta de baixa, na minha opinião. Então, o cenário mais otimista agora é se tivermos um fechamento diário acima de 107 mil, pois para mim, pelo menos, seria a confirmação otimista de que provavelmente veremos preços muito mais altos para o Bitcoin depois disso. Mas até lá, estou totalmente aberto a possíveis cenários de queda também. Agora vamos ao gráfico de 4 horas do Bitcoin, pois vimos uma ação de preço bem louca hoje, né? Primeiro vimos uma quebra para baixo deste padrão de triângulo simétrico, tivemos uma queda de 2% e depois um salto da linha de suporte ascendente que mencionei ontem. Depois vimos uma invalidação dessa quebra de baixa e realmente rompemos para cima. No entanto, depois disso, invalidamos isso. Obviamente foi um dia de ação de preços insano. Lembre-se, houve uma alta de 3% e uma queda de 2%. Para os scalpers alavancados que me assistem, foi uma boa chance. Nos time frames menores, quem faz scalping adora essas oscilações. Mas esse não é o foco deste vídeo. Agora, devemos riscar esse alvo de preço, pois foi invalidado, após vermos a quebra para baixo e para cima, invalidando ambas, ou considerar que esse padrão não é mais relevante. Mas temos um padrão de triângulo maior aqui. Veja como alinhei com as novas velas criadas no gráfico de 4 horas. E sim, tecnicamente, ainda estamos dentro desse padrão. Gosto de redesenhar a linha e ver o mesmo padrão, mas devo respeitar o que vejo na análise técnica, pois é meu sistema. O alvo de preço para cima é cerca de 112 mil, caso ultrapassemos 104,6 mil, e o alvo de preço para baixo é até 93,5 mil se cair abaixo de 101,6 mil. Para saber mais sobre triângulos simétricos, veja o vídeo de ontem. É chamado Assista antes das próximas 48 horas. Pois neste vídeo abordo os detalhes cruciais ao negociar um padrão de triângulo simétrico. E sim, embora seja um padrão diferente do que falei ontem, ainda é o mesmo padrão com as mesmas características. Então se você perdeu esse vídeo, vá conferir. Olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin, primeiro neste período de um ano, note como ainda temos bastante liquidez para baixo em 88 mil no preço do Bitcoin. Sim, retiramos muita liquidez na queda para 89 mil, mas deixamos parte dela lá. Isso é apenas uma consideração de longo prazo para notar que simplesmente está presente nos gráficos. Agora, ampliando para este período de 3 dias. Atualmente temos liquidez tanto para baixo quanto para cima, mas a maior parte da liquidez é de fato positiva em 106,5 mil em termos de liquidez negativa, que está em 100,7 mil. Ambos os níveis podem ser alvos interessantes para o preço do Bitcoin, mas considere o padrão de triângulo simétrico que mencionei antes. Se você ver esse rompimento, pode mirar no nível de 106 mil. Caso haja queda, pode mirar em 100 mil, como alvos de curto prazo, mantendo as metas de longo prazo em mente. Mas claro, isso não é conselho financeiro. Só estou dizendo o que vejo nos gráficos e você decide o que fazer com essa informação. Por fim, vamos ver as tabelas de fluxo do ETF Bitcoin. Ontem, vimos uma entrada líquida de cerca de uns 250 milhões nos ETFs de Bitcoin. E enquanto continuarmos a ver essas entradas maciças, de centenas de milhões de dólares em Bitcoin sendo comprados todos os dias úteis, obviamente, com o tempo, isso terá um efeito de pressão para cima no preço do Bitcoin. De qualquer forma, esta foi a atualização do mercado de hoje. Muito obrigado por assistir novamente e nos vemos amanhã no próximo vídeo.